Diga obrigado, Jesus. Abra ali em Daniel capítulo 3, versículo 25. Ou aí, se você não puder ler, nós vamos colocar a Bíblia aqui. E logo estaremos comprando as duas televisões, né, pastor Lucas? Para colocarmos ali para o pessoal de trás também poder ler mais perto. Então nós estamos colocando duas televisões nessa coluna para o pessoal de trás poder ler os recados mais de perto, ou as letras das músicas. Tá bom? Daniel capítulo 3, versículo 25. Respondeu e disse: porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. Nada há de lesão. Nessa tradução está: sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ou, nessa tradução aí, eles não criam em um Deus só, né? Então é, aos filhos dos deuses. Você pode glorificar o Senhor? Não, só aquele lá mesmo. Deixa esse versículo aí, deixa eu ver o outro anterior. Isso. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. O outro. Sem sofrer nenhum dano, ou não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses, ou nessa tradução, o filho de Deus. Vai glorificando ao Senhor. Pode tirar o versículo. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Diga assim: é hoje. O título da pregação é: existe um 4º homem na fornalha. Irmãos, deixa eu passear um pouquinho com vocês. Vamos falar algumas coisas sobre Deus e o fogo. Ezequiel 28, versículos 13 e 14. Ezequiel 28, versículos 13 e 14. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti, no dia em que foste criado. Porém, foram preparados. Tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio de pedras afogueadas andavas. Olha para mim e glorifica o Senhor. Vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus, vai dizendo santo é o Senhor. Ei, o monte de Deus tem pedras afogueadas, pedras pegando fogo. Essa é uma visão que o profeta teve sobre aquele querubim que caiu. Aquele querubim que caiu, que é chamado de Satanás, demônio. Esse querubim que caiu, existe uma visão do profeta que Deus deu para ele. O lugar que ele habitava era no meio de pedras preciosas. Ele habitava nos lugares celestiais, e no monte de Deus ele estava. E o monte de Deus tem pedras pegando fogo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29.
Diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Glorifica. Está na Bíblia. O nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo que destrói a iniquidade. Mas também é um fogo que vivifica os salvos. Purifica. Deus é um fogo consumidor. Ele aniquila, ele destrói a iniquidade, mas ele purifica os salvos, ele vivifica aqueles que creem. O monte dele tem pedras pegando fogo, e ele é um fogo consumidor, que aniquila iniquidade e vivifica quem é salvo. Em Lucas capítulo 3, dos versículos 9 a 16, João Batista está pregando a palavra. E ele vai mostrar duas atuações do fogo de Deus. Lucas 3, versículos 9 a 16. Ele está falando: também já é posto o machado à raiz das árvores. Ou à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Esse fogo destrói. Esse fogo aniquila. Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Na primeira parte, João Batista fala: não deu fruto, corta e lança no fogo para ser destruído. Na segunda parte ele fala: quando ele vier, ele vai batizar a todos com o Espírito Santo e com fogo. O fogo consumidor aniquila tudo que é maldade, iniquidade, injustiça, maledicência, mas vivifica, ou seja, dá vida em abundância, purifica para a vida eterna. Diga assim: é hoje. E diz que Jesus ressuscitou, apareceu várias vezes, e antes de ele subir ao céu, ele pegou os discípulos e assoprou sobre eles o Espírito Santo, cumprindo o que João falou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, e de repente veio um som de tremor, um som estarrecedor, e começou a tremer o lugar, e começaram a olhar um para o outro, e de repente na cabeça de cada um tinha chama, uma chama de fogo, línguas de fogo na cabeça de cada um, e eles começaram a falar em línguas estranhas. Eu fiz quarta-feira uma reunião com quem queria ter a experiência de ser batizado com o Espírito Santo. Lembrando que em julho nós vamos realizar o primeiro batismo aqui no Prada. Em julho realizaremos o primeiro batismo. E quando eu voltar, em o nome de Jesus, nós vamos realizar a Santa Ceia e vamos realizar o batismo, e em nome de Jesus é uma nova história para muitas pessoas. E eu estava lá quarta-feira e eu fui falando: olha, confesse teu pecado. Eu conversava com o bispo o Jimmy Baker, que esteve aqui domingo passado. Ele falou: olha, pastor, as pessoas precisam confessar os pecados. Confessa toda a maldade que tem pensado, pede perdão dos atos errados, pede perdão das palavras que tem ofendido
e destruído. E depois, comece a glorificar e a buscar a Deus, porque o Espírito Santo é dado, o Espírito Santo é concedido. Você tem essa probabilidade de participar desse outro batismo, que é o batismo espiritual. E sabe o que vai acontecer? Quando você recebe esse batismo e essa experiência, o fogo de Deus desce sobre ti, para te purificar, para te vivificar, para te abençoar, para te livrar, para te direcionar, em o nome de Jesus. Nós vamos buscar aqui também. Isaías capítulo 33, versículos 13 a 17. Há uma palavra profética. E é hoje. Eu estou fundamentando que Deus é um fogo. Que os montes dele têm pedras pegando fogo. Que ele é um fogo consumidor. Purifica e destrói o mal. Que ele assoprou o Espírito Santo e o fogo sobre todo aquele que crê. É hoje. Lá em Isaías capítulo 33, os versículos 13 a 17, eu vou começar uma palavra profética sobre a tua vida. Para entrar onde que eu quero. Existe um quarto homem na fornalha. Ouvi vós que estáis longe. Ele está falando, Isaías 800 anos antes de Jesus. Ele está falando assim, vocês que vão nascer lá em 2019, vão viver em 2019. Vocês que estão longe. Ouvi vós que estáis longe, o que eu tenho feito. E vós que estáis vizinhos, são contemporâneos, conhecei o meu poder, porque Deus não muda, viu, igreja? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você conhece os sinais, ele abriu o mar. Você conhece o poder dele, fechou boca de leão. Deus parou o sol, como a gente diz, a lua. Esse Deus poderoso é o mesmo. O sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida em o nome de Jesus Cristo. Sabe, o mesmo que andou sobre o mar aqui na terra, o mesmo que dormiu no barquinho, o único momento que a Bíblia diz que ele estava descansando, e a Bíblia ainda diz que ele pôs a cabeça no travesseiro, pela primeira vez, ele põe a cabeça dele no travesseiro e está lá dormindo, e o mar se levanta, e o vento começa a falar, vou te destruir, vou acabar com vocês. Eu estou conjecturando, mas o vento estava falando, através do barulho que amedronta. Você entrou aqui hoje, talvez com medo, ansiedade, solidão, frustração, depressão, tristeza profunda, angústia, medo até de sair de casa. Tem medo de andar, de pilotar moto, tem medo de pegar avião, tem medo de sair de casa, tem medo de andar na rua, e a síndrome do pânico, e a perplexidade. É um que esquarteja, é outro que põe fogo, é outro isso, outro aquilo, o mundo em perplexidade. Os Estados Unidos para invadir o Irã, está para surgir uma nova guerra, e aí a Rússia vai defender o Irã, e aí como é que fica? A China também, perplexidade pelo bramido. Você pode ter entrado aqui ou estar me assistindo pela internet. Deixa eu dizer para ti, Deus não perdeu a mão. Só o Senhor é Deus. E uma coisa disse Deus duas vezes, eu vi que o poder pertence a Deus. Eu não sei como você está vivendo, mas eu sei da probabilidade, se você quiser e aceitar que nessa noite, você pode sair daqui totalmente transformado, totalmente para uma nova história em Cristo Jesus. Se você quer a tua bênção, a tua resposta nessa noite, levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor.
porque Deus é um fogo. O monte dele é pedra pegando fogo. Ouvi voz aí de 2019, quem é contemporâneo, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Não tem como. Como que nós poderemos habitar com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Deus é um fogo. O que anda em justiça e fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressão, que sacode as suas mãos de todo presente, ou seja, de toda ilicitude, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, de coisas iníquas, ímpias, e fecha os olhos para não ver o mal. Não quero ver o que o mundo propõe. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Se você crê e quer, glorifica ao Senhor. Não para não, vai dizendo aleluia, vai dizendo glória a Deus. Levante suas mãos, faça assim, ó. Eu estou simbolizando o fogo. Imagine isso, um fogo na tua cabeça, na tua vida, na tua história. Quem habitará com o fogo que consome? Não tem como. Vai habitar. Quem aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus purifica do pecado. Ele não quer mais ouvir aquilo, pode abaixar a mão, ele não quer mais ouvir aquilo que é contra a Deus, ele não quer mais ver aquilo que é contrário à vontade de Deus, ele não quer mais receber nada ilícito, ele quer viver uma vida abundante na presença de Deus. Está dizendo, este profeticamente vai habitar no meio do fogo consumidor. É hoje. Lá está Elias, lá está Eliseu. E já vem a palavra profética que Deus vai arrebatar Elias, e Eliseu vai substituir o ministério de Elias. E os dois estão juntos. E Eliseu fala para Elias, eu quero a porção dobrada do que Deus tem feito contigo. E Elias falou, se você estiver comigo, a hora que eu for arrebatado, você vai receber a porção dobrada. Mas agora está aquele que é espiritual, no sentido profético, já está para ser tirado, e aquele que está no físico, no que é carnal, os dois caminhando juntos. Mas de repente, lá vem do céu, ou dos céus, uma carruagem pegando fogo. Saiu lá do terceiro céu. Sabe o que é extraordinário, igreja? Sabe o que é fantástico, igreja? Jesus tem um cavalo dele, branco. Essa carruagem veio de lá, mas já veio rompendo o terceiro, o segundo e o primeiro céu, e entrou na atmosfera da terra, e era uma carruagem pegando fogo. E de repente Elias está junto com Eliseu, a carruagem vem e separa o carnal do espiritual, e um redemoinho arrebatou o espiritual para a vida eterna, sem passar pela morte. Deixa eu dizer para ti, o fogo de Deus separa o que é carnal do espiritual. O fogo de Deus vai separar a tua incredulidade, as coisas de apego a esta vida, com a tua vontade de entrar na dimensão do Espírito de Deus e ter novas experiências, ser arrebatado em espírito. É o fogo de Deus. Elias orou e pediu para o fogo do céu descer.
vai lá o Senhor, acende uma chama e ela vai traspassando e chega até o holocausto e consome o holocausto e a água em redor. E o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus. O fogo de Deus manifesta a glória do Senhor. O fogo de Deus manifesta a glória do Senhor. Está lá Isaías. Isaías tinha direito ao trono, a família dele era família com direito ao trono. Era uma família de muita influência em Israel, mas Deus chamou ele para ser profeta. E está lá Isaías, e de repente ele vai ter uma visão. E nessa visão ele reconhece que ele viu a glória do Senhor, e ele diz: então eu vou morrer. Eu não posso ver a Deus. E eu vi Deus na teofania, daquele corpo de anjo, porque Deus não tinha corpo até Jesus. E então, de repente, um serafim vai lá no altar do Senhor, e com uma tesoura grande, uma tenaz, pega uma brasa incandescente. O altar do Senhor tem brasas incandescentes. O monte de Deus tem pedras afogueadas. Deus é um fogo consumidor. O altar tem pedras em brasas vivas. E ele pega com uma tesoura, nem o anjo conseguiu colocar a mão, pegou com aquela tenaz, tesoura de ferreiro, e aí tirou a tenaz e passou nos lábios de Isaías, e disse: você não vai morrer não, porque os teus lábios foram purificados, os teus pecados estão purificados, em o nome de Jesus. As pedras em brasas vivas, pelo fogo do Espírito de Deus, purificam. Diga: é hoje. Está lá Moisés, cuidando das ovelhas, 80 anos de idade, dizendo: acho que a minha história acaba aqui. E de repente, lá, bem um pouco distante dele, ele vê uma sarça, uma arvorezinha, pegando fogo pelo calor do deserto, mas o fogo não parava. O fogo naquela região consome rápido, mas aquele fogo ficou, ele falou: qual é o combustível desse fogo? Não tem mais, a arvorezinha seca já se dissipou, e aquele fogo começou a atrair. O fogo de Deus te atrai, o fogo de Deus te atrai. E aí ele falou: eu quero ver aquilo mais de perto, eu estou acostumado a ver as arvorezinhas pegando fogo aqui, é uma coisa comum no deserto. Eu recebi 2 pedras do Monte Sinai, e você vê incrustado, são pedras desse tamanho que a dona do turismo me deu. Eles conseguiram trazer do Monte Sinai 2 pedras, e o que é extraordinário é que o fogo pega ali na sarça, e ela marcou a pedra, o fogo pegou na sarça, então você vê direitinho o tipo de folhagem ali, de uma sarça que pegou fogo incrustada na pedra. Eu tenho essas 2 pedras em casa. Era comum, mas essa não apagava, porque o fogo de Deus não apaga, filho. E aí ele foi atraído e chegou pertinho, e ele ouviu uma voz: Moisés, porque Deus conhece teu nome, viu? Moisés, Deus conhece a tua história. Aliás, quem te fez foi ele no ventre da tua mãe, e entreteceu os teus nervos, e te livrou e te trouxe até aqui hoje. E disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, é terra santa. Eu digo espiritualmente: tira as alparcas, tira as tuas sandálias da tua história, do teu passado. O lugar que você está aqui hoje é santo, porque o fogo de Deus está aqui, e ele é um fogo que consome a iniquidade e purifica e vivifica. Deus se manifestava no tabernáculo,
com uma coluna de fogo. E quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, aquela coluna fumegava, porque Deus está na coluna de fogo. Lá no Monte Sinai, quando Moisés chegou com o povo ficou distante, e Moisés subiu no Monte Sinai. Ai, meu filho e minha filha, diz que o Monte Sinai fumegava, ficou pegando fogo, porque a presença de Deus estava no Monte Sinai. Deus tem feito um pacto com fogo e sangue. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para um lugar que você não sabe, apenas creia em mim e vá. Abraão era rico. Abraão pegou seu gado, todas as suas riquezas, pegou a esposa, saiu, ele, a esposa, suas riquezas, seus servos, seus empregados, e levou apenas um sobrinho junto da família. Eu não vou entrar na história de Abraão. É que Deus tinha uma promessa, e o tempo foi passando, e Deus tinha falado para ele, algumas vezes, que ia fazer dele uma grande nação. Mas chegou um momento que Abraão vai entrar numa confusão. E aí ele começa a questionar, e Deus aparece para ele. Não questionar contra Deus, ele começa a se questionar: será que eu tenho que tomar alguma atitude que eu não estou sabendo? E aí, de repente, Deus vem falar com ele. E ele fala assim: Deus, eu não tenho filho, e essa riqueza minha? Eu vou dar para o meu mordomo. Eu tenho um mordomo que eu gosto muito, eu não tenho quem vai me suceder da família, então eu vou dar para ele toda a minha riqueza, que eu não tenho filho. E Deus falou: Abraão, sai da tenda agora. Ele estava dentro da tenda. Deus falou: sai. A Bíblia usa a expressão, sai para fora. Eu estou falando profeticamente sobre você. Sai para fora. Você está dentro de uma história, dentro de um contexto, você não está enxergando solução. Aquilo é toda a tua história, toda a tua perspectiva, a tua visão, você não vê solução. E Deus está falando para você hoje: sai para fora. E Abraão saiu. E Deus falou: olha para o céu. Você consegue contar as estrelas? Eu estou te prometendo, assim como você está vendo tudo isso aí, será a tua descendência incontável, como as estrelas dos céus. Você não vê perspectiva do sobrenatural, e Deus está falando para ti que hoje o sobrenatural vai agir profeticamente sobre a tua vida. E Ele mandou: sai para fora, e está mandando você: sai da tua história, sai da mesmice, sai do passado. O passado está te amarrando, te destrói nos teus sentimentos, você não tem cura, mas Deus vai curar hoje, numa palavra profética, porque Ele purifica, Ele vivifica, Ele transforma, Ele é um fogo. E então Abraão falou: o que eu tenho que fazer, Deus? Então Deus vai falar para ele assim: você vai fazer um pacto comigo. Pega uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos. 3 anos simboliza a época que Jesus ficou na terra. Pega uma rolinha e uma pombinha, são pássaros, todos símbolos do sacrifício com sangue, e sacrifica para mim. Abraão vai lá, pega do teu rebanho aí, uma bezerra, um carneiro, uma cabra, uma rolinha, uma pomba. Tinha a maneira certa de fazer o sacrifício.
sem judiar do animal, era feito para comer, e aí traz lá o sacrifício. Eu quero que você ofereça o sacrifício, porque sem sangue não há como ter o símbolo da redenção. E Abraão sacrifica a bezerra, sacrifica o carneiro, sacrifica a cabrita, sacrifica a rolinha e sacrifica a pombinha. O sangue foi derramado. E de repente, aleluia, de repente, há uma escuridão total. Tudo fica tenebroso. E a escuridade vem. E de repente, rasgando os céus, vem uma tocha de fogo. E Deus fala: hoje eu falo e profetizo um pacto contigo. E você receberá aquilo que eu tenho me comprometido. Porque através do sangue vem um fogo e consolida o pacto. E chancela a história de nós com Deus e Deus conosco. Se você puder, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Gênesis capítulo 15, versículo 17. Pode glorificar. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Levante as tuas mãos e glorifique ao Senhor. Bom, eu vou entrar na história do primeiro versículo que vocês leram. Nabucodonosor, um rei da Babilônia, invadiu Israel e derrubou os muros e destruiu o templo. E levou os jovens, os que produziam, tudo cativos para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, Deus vai honrar e Deus vai dar o livramento, mesmo lá no cativeiro. E dentre algumas histórias, porque tem outros profetas, não só Daniel, mas vai ter uma história de Daniel com os mandatários, com os imperadores. Então Deus vai transformar aquele projeto de destruição num projeto de bênção. E Daniel é colocado a serviço do rei. Mas ele vai pedir que os amigos dele, ele tem alguns amigos íntimos, também sejam colocados em alguns lugares do governo, de estratégia. Então eles cativos eram mais proeficientes e produtivos do que os da própria terra da Babilônia. Porque o servo de Deus, onde quer que ele esteja, ele é bênção. Ele é bênção na empresa que trabalha. Ele é bênção como patrão, ele é bênção como empregado, ele é bênção como marido, ele é bênção como esposa, é bênção como filho, é bênção para a sociedade, é luz e sal, é filho amado, tem promessa. E aí, de repente, o rei cisma de fazer uma estátua. Ele faz uma estátua grande, alta. E ele faz essa estátua e promulga um decreto. Chama todos do reino, manda propagar a notícia. Todo mundo,
quando tocasse os instrumentos, teriam que se ajoelhar diante da estátua. E aí, Daniel não está ali. Naquele momento, Daniel devia estar lá no palácio. Mas dentro daquele pátio enorme com pessoas, quando tocaram-se os instrumentos, todo mundo ajoelhou diante da estátua que o rei mandou confeccionar. Mas 3 ficaram em pé. O nome deles era Ananias, Azarias e Misael. Esse é o nome deles. A Babilônia trocou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esse é o nome que a Babilônia colocou. Mas o nome deles tem promessa. O mundo pode fazer muita coisa contigo. Nós temos que viver nesse mundo aqui. Mas eu tenho uma promessa original de Deus. Deus me chamou, Deus me escolheu, e o poder do Evangelho me transformou, porque eu decidi me converter a Jesus Cristo, e o Espírito Santo dele me convence, e eu decidi obedecer aquilo que ele me convence. E agora estão lá os 3, Ananias, Misael e Azarias, os tais de Sadraque, Mesaque e Abednego, estão de pé. E vieram para o rei e disseram assim: olha, o senhor não mandou um decreto? Minha mulher ajoelhou, eu ajoelhei, meus filhos ajoelharam, o governo ajoelhou, os governadores, os senadores, todo mundo ajoelhou, rei. Mas 3 homens não fizeram caso de ti. Diz que o semblante mudou. Ele falou: chama os 3 aqui. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida. Eu não sei o que você está passando. Lá vem o desafio. Chama os 3 aqui. É o seguinte, eu fiz um decreto. Quando tocasse os instrumentos, tem que ajoelhar diante da estátua que eu confeccionei. E vou dizer para vocês, vou mandar tocar de novo, vou dar essa chance para vocês. Se a hora que tocar a gaita de folhas, o pífaro, os instrumentos, bom é, disse ele, bom é que vocês se ajoelhem. Melhor para você que você se ajoelhe. Melhor para você que você ceda para o mundo. Melhor para você que você ceda para o medo, para a ansiedade, perplexidade, pelo bramido do mar. Melhor para vocês. Se não, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês? O único Deus está passeando aqui nessa noite. Está andando pelos corredores, isso é uma expressão. O Espírito Santo é onipresente, mas eu estou dizendo, ele está passeando na força da expressão. Ele está passeando, tocando em você, dizendo: calma, 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 calma. Não vão ajoelhar, não? Nós não vamos ajoelhar, rei. Isso aí, não precisa nem perguntar, rei. O senhor não precisa perguntar, não, porque nós não vamos ajoelhar. O nosso Deus nos livrará. Mas esse é o espírito meu. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego, não, mas o Azarias, Ananias e Misael, que é o nome hebraico, é aquele que serve a Deus, não porque tem a troca, serve por amor, mesmo que não receba. Porque tem gente que serve a Deus por troca, mas tem aqueles que reconhecem que não deveriam nem entrar de pé aqui, tinha que entrar de joelhos, que nós não somos dignos.
Ele já fez o que tinha que fazer, já fez muito para nos levar para a vida eterna. De resto a gente se vira. Se tem, tem, se não tem, não tem. Eu posso tudo, disse Paulo, ter, não ter, alcançar, não alcançar. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu não reclamo, eu não questiono. Se tem, tem, se não tem, eu me viro. Se Deus é comigo, eu entro no meio do fogo, está escrito. Eu passo no meio do pavilhão, eu salto muralhas. E eles disseram, nós não vamos ajoelhar, o nosso Deus vai nos livrar. Mas se não nos livrar, nós não vamos ajoelhar diante da estátua. Estão me entendendo? Você que tem cedido, esmurecido, fraquejado, hoje é noite de fortalecer os artelhos. Hoje é noite de levantar. Hoje é noite de acreditar. Hoje é noite de transbordar no Espírito Santo de Deus. Irmãos, o rei falou assim, espera um pouquinho, aumenta 7 vezes o poder do fogo. Irmãos, pelo olho da fé, feche teus olhos uns segundos, vai olhando a fornalha, ela está ficando azul, como aquele azul do fogão. Vai olhando a cor da chama, ela está azul. Ele mandou ficar 7 vezes mais forte. Está olhando para a chama lá? Pode olhar para mim e glorificar o Senhor. A chama, aquela chama forte azul. Sete vezes. Mas quando ele falou 7 vezes, tem alguma coisa que Deus falou, opa, é 7 mesmo? Você sabia que tem 7 qualidades do Espírito Santo de Deus, chamaram de 7 Espíritos? Você sabia que o candelabro tem 7 lâmpadas acesas? Você sabia que Deus tem o símbolo dos 7 dias como Criador? Você sabia que tudo que envolve Deus tem 7, não tem nada de numerologia, só estou dizendo para você, o sujeito mandou aumentar 7 vezes. Deus levantou do trono. Os 3 lá. Chama os fortes aí. Lá vem os demônios. Mas eu quero os fortes, porque a Bíblia diz que vieram os fortes. Amarraram eles de roupa e chapéu e tudo, nem o chapéu tiraram. Amarraram eles com os sapatos, com as roupas, com os chapéus, amarraram de tal forma que não tinha como. 7 vezes mais forte. Vieram os fortes, pegaram eles e foram para a fornalha. E quando jogaram, os homens que jogaram foram consumidos pelo fogo, porque eles não viram e não perceberam que o fogo foi mudando de cor. De azul foi ficando vermelho. O fogo foi mudando. Já não era mais o fogo do Nabucodonosor. Já não era mais o fogo que destrói. Deus, que é um fogo consumidor, entrou naquela fornalha e o fogo que estava ali era o próprio Deus. E agora tem mistura de sangue nesse fogo e tem pacto. E de repente quem é aniquilado são os ímpios, porque não convivem com o fogo consumidor. Mas os servos dele diz que as cordas consumiram. Nem pegou fogo no chapéu, nem na roupa, nem no sapato. Era o próprio fornalha de Deus ali dentro. E de repente, aplauda ao Senhor.
De repente o rei disse: nós não jogamos 3. Eu estou vendo um quarto. Mas o que é extraordinário? Os 4 estão andando. E aí? Como vamos fazer? Sabe o que eu acredito, conjecturando? Que eles começaram a louvar a Deus. Tira os 3 de lá. O quarto sumiu. O fogo voltou a ficar azul. Não tem cheiro de queimado. O cabelo não está queimado. Faz um decreto aí. Faz um decreto aí. Ai de quem não respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o Deus de Ananias, Azarias e Misael é Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus. Fique de pé. Vai glorificando ao Senhor. Glorifique a Deus. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Sim, o monte de Deus, ele é puro fogo. As pedras são afogueadas e o altar do Senhor são pedras vivas. Deus é um fogo consumidor. Curve tua cabeça. Talvez a vida está te colocando num fogo. E a Bíblia diz que Jesus falou: olha, muitos estão destinados ao fogo do inferno. Quer dizer que o inferno é um fogo. O inferno é a fornalha. Você talvez tenha vivido dentro deste inferno, onde você tem se queimado, se destruído, perdido as forças. Mas eu não estou falando de uma cabra, nem de um cabrito, nem de uma pombinha. Eu estou falando do sangue do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite. Eu estou falando do sangue que perdoa pecado, que transforma a vida e história. E se você olhar pelo olho da fé, se você crê no nome de Jesus, e este sangue faz com que o pacto de Deus seja manifestado, olha pelo olho da fé, está vindo uma tocha, está vindo uma tocha, está vindo uma tocha. E esse fogo não é azul, ele é vermelho, muito mais forte, porque é o fogo consumidor. E quem que pode habitar nesse fogo? Aqueles que são lavados e purificados no sangue de Jesus. Aqueles que terão o quarto homem, sempre quando o inferno se levantar e as trevas. Glorifique ao Senhor, porque hoje o fogo está mudando. O fogo da tua história está mudando. É o fogo do Todo-Poderoso. Glorifique, 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 glorifique. Glorifique a Deus. Não para não. Tua história está sendo mudada.
da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Curva tua cabeça, deem as mãos. Se você entrou aqui vivendo um tipo de um fogo em que a vida, o inferno está te destruindo, te machucando, hoje o sangue de Jesus está aqui e o fogo que está vindo é outro. É o fogo consumidor que vai destruir tudo que tem de machucado e vai te vivificar. Se você precisa dessa oração, aperta a mão da pessoa que está do teu lado. Se você precisa dessa oração, aperta a mão da pessoa que está do teu lado.
Se você sentiu sua mão ser apertada, traga a pessoa aqui na frente, bem pertinho do altar. Essa caminhada é a caminhada da fé. Vem crendo. Tua história vai mudar hoje. O inimigo não terá mais poder sobre a tua vida. Isso aí que tem te magoado, te entristecido, te angustiado, acaba hoje. A proposta hoje é um novo fogo. A proposta hoje é uma nova história. Acaba a destruição, acaba o medo, acaba a angústia, acaba a frustração, acaba está desorientado, está confuso, confusa, acaba hoje. A proposta é: quer se ajoelhar diante do que o mundo tem posto? Ou quer se levantar para aquilo que o mundo tem posto e se ajoelhar diante da vontade de Deus? Hoje é noite de bênção. Hoje é noite de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Venham os pastores colocar as mãos. Quando colocar a mão, é o quarto homem. É o Espírito Santo de Deus que está transformando a história. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai ordenando a bênção. Em nome de Jesus Cristo. A proposta é semana de bênção. Semana de paz, semana de alegria. Semana de vitória. Semana de poder. Semana de livramento. Eu vou entrar dentro do fogo vermelho, embasado com o sangue de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, pudemos levantar um culto de adoração a Ti, desde o começo, com músicas, louvores, palavras, orações, ofertas. Encerramos com a Tua palavra. Em o nome de Jesus, manifesta a Tua glória aqui sobre estas vidas. Transforma a história. Transforma a história. Aleluia, Deus. Uma irmã e um irmão daqui eu quero. Vem aqui duas irmãs aqui. Vem aqui, pastora Delma. Põe a mão ali. Eu quero um aqui, pastor Lucas. Tiago, o presbítero, pode vir, Tiago, pode vir, presbítero Zelito, Tiago, pode vir, fica aqui com o pastor Lucas, o presbítero Zelito aqui, ó. Mais uma irmã aqui. Vem, Neia, presbítera Neia. Faz assim, ó. Solta a mão agora. Solta a mão, por favor. Solta a mão. Isso. Você tem, cada um de vocês tem um servo de Deus, uma serva de Deus atrás. Eu estou ordenando agora, em nome de Jesus. Coloca as mãos sobre eles. Uma mão no ombro, uma na cabeça. Eu estou ordenando que o fogo seja transformado agora. Que o fogo do inferno seja derrotado agora. E que o fogo do Espírito Santo de Deus seja transbordante na vida de vocês.
Em nome de Jesus eu amarro, destruo e expulso todo o mal da vida de vocês. Em nome de Jesus ordeno que o Espírito Santo agora entre nas tuas veias, no teu sangue, na tua carne, nos teus ossos e nos teus órgãos. E que o único que pode ir na divisão da alma e do espírito vá lá agora. Transforme os teus sentimentos e transborde o teu coração, e do teu coração para a tua mente, e vocês saem para uma nova vida, em nome de Jesus. Levante as mãos todos levante as mãos e digam: eu recebo a minha bênção, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês, que os anjos do Senhor acampem ao redor, que vocês possam chegar em casa e possam dizer: muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui antes de nós irmos embora, né? O pastor Zé Luiz é a nossa cobertura, mas nós vamos orar para expulsar todos os demônios daquele lugar, e ele vai estar desacordado ali um tempo, e esse tempo aí nós vamos mandar a oração em cima, né? E eu queria fazer essa oração antes da gente ir embora. Vem aqui nossa família, cerca aqui, vamos juntar nós aqui. Tem a pastora que não pôde vir hoje, mas também o Rafa e a Lídia e o Mateus que não está aqui, mas de alguma forma estão. Estenda as mãos para cá, e vocês que são filhos, né? Estenda as mãos. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós intercedemos pela vida do pastor Zé Luiz, intercedemos, Senhor, para que Tu possas operar através do Seu Espírito Santo no corpo do pastor Zé Luiz, que Tu possa operar, Senhor, através dos médicos, que Tu possa, Senhor, cercar com o Seu Espírito Santo, com os anjos, naquela sala, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda a sequela, porque nós cremos, Senhor, na cura. Vai ser retirado um órgão, mas será preservado todas as funções do corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós intercedemos a Ti, porque confiamos em Ti, porque nossa vida está firmada em Ti, e Senhor, não importa o que acontecer, Tu sabes, estaremos Te servindo, mas iremos dar um testemunho de grande vitória, Senhor. Eu expulso em nome de Jesus todo o mal, e esse órgão que será tirado, será extirpado, Senhor, de uma vez por todas, esse corpo estará são, e até a sua volta, Senhor, estará nesse púlpito, para nos alimentar, para nos guiar, para nos direcionar, para conduzir os seus projetos, seus propósitos. Nós temos certeza absoluta que muito temos a fazer, e temos, Senhor, debaixo da cobertura do pastor Zé Luiz, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está declarado o poder sobre tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre todo conhecimento, sobre toda força espiritual, está declarado aqui a cura. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória.